A paz de Deus a todos os moradores nessa manhã preparada por Deus neste bairro, nessa cidade. Vamos fazer uma oração rápida e vamos falar com Deus através do seu Espírito Santo para a glória de Deus. Oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra e nos guarda do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória ao nome de Deus, em nome de Cristo Machia. Vamos ler a palavra. Antes de ler a palavra, eu só quero fazer um lembrete rapidinho. Quando eu faço a oração do Pai Nosso, nós não podemos esquecer do trecho que diz: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu, ou assim na terra como é no céu. Irmãos, essas duas frases, toda a oração do Pai Nosso é importante, mas para mim são duas frases que, sabe, de uma importância muito grande. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o reino de Deus é eterno. Ele não é um reino que tem data para terminar, como o reino do homem. O reino do homem só dura enquanto ele está vivo. Depois que ele morre, acaba o reino daquele homem. Mas o de Deus, não. Então, é por isso que nós temos que ter esperança no reino eterno, no reino de Deus, e não nesse reino daqui, esse reino momentâneo, onde dura no máximo 100 anos, e mesmo assim, após os 70, é cansaço e enfado. Por mais que você tenha dinheiro, você pode fazer uma série de coisas, mas passou dos 70 é problema. Meu irmão, o que acontece? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é a regra, a prática sendo praticada, ela é o guia, ela é a medida, ela é a balança da justiça para todo aquele que vive a palavra de Deus. E nesse momento, sem querer, mas me veio à mente mais um cumprimento, porque a palavra de Deus, exatamente por ela ser verdadeira, é que tudo tem que se cumprir. E está se cumprindo nos nossos dias. Que no final dos tempos, o amor de muitos ia esfriar. Mas também a graça e a misericórdia de Deus, ela ia superabundar, como disse Paulo. Porque nós somos dependentes da graça e da misericórdia. Se não fôssemos, e se não fosse a graça, e se não fosse a misericórdia, tenha certeza de uma coisa, que esse mundo já estava destruído e findado. Por quê? Porque nós, irmãos, desde que o homem foi enganado no Éden, Deus vinha até Adão e Eva, conversava, trocava uma ideia ali, batia um papo tranquilo, todo mundo, sabe, conversava, é tudo certo, tranquilo, numa boa. Só que o inimigo entrou no meio dessa comunicação, relação que Deus tinha com Adão e Eva. E o que ele fez? Usando de engano, astúcia, malícia, traição, como ele usou antes, quando ele estava e corrompeu terça parte do céu. O que ele fez? Usou da mesma técnica, da mesma forma que ele usou no céu para enganar uma terça parte
ele também fez com Adão e Eva. E nós que somos descendentes de Adão e Eva, estamos aqui hoje pagando e vivendo exatamente o fruto do pecado e do erro que eles cometeram na desobediência. Por isso é que você só pode conseguir paz interior, porque paz por fora, irmão, você pode, a Bíblia diz que você pode irar, mas você não pode praticar a ira. Você pode querer fazer justiça com as próprias mãos, mas você não deve fazer. Você pode, tá? Fazer várias coisas porque é lícita, mas não convém, não deve fazer. Então, irmãos, por isso é que esse mundo aqui é um mundo corrompido, porque tudo você pode, mas nem todas as coisas convém fazer. E o inimigo, ele não diz para você que você não deve fazer todas as coisas. Ele diz que você pode fazer tudo, né? Ele faz, inclusive, várias e várias coisas como artifício de engano para que você venha fazer tudo que é a vontade dele, não de Deus. Porque ele milita contra o Espírito Santo de Deus. Porque a vontade da carne milita contra o Espírito Santo de Deus. E é por isso que existe a graça e a misericórdia, para não consumir o homem, porque ele está com o pecado da carne no seu corpo, no seu DNA humano. E só existe uma forma de vencer, e é pelo Espírito Santo. Meu irmão, hoje você não se converte se você não quiser, porque o Espírito Santo está fazendo obra. Já tivemos mais cedo em algum lugar aqui em frente ao Brizolão, que eu não sei qual era a casa, mas alguém já veio falar da graça de Deus, glorificaram o nome de Deus. Irmãos, em muitos lugares a perseguição a cristão está correndo, está comendo solto, está detonando. E não vai demorar, vai estar aqui. Só falta completar algumas coisas. Para que não haja mais pregação, não haja mais igreja. Pregação de YouTube vai ser arrancada. Meu irmão, você e eu temos que aproveitar a oportunidade que Deus tem dado a eu e você nesse país, porque aonde a graça, aonde o evangelho já não tem mais lugar, como Europa, Estados Unidos, vários países, o evangelho, o que não foi arrancado, está contaminado. E eu digo, dentro do nosso Brasil, o evangelho foi contaminado por pessoas de má índole, que misturou Deus com política, mas para a glória de Deus, está pagando e vai pagar. E eu posso falar que o evangelho está sendo corrompido, vendido, usado com má fé, para poder simplesmente controlar massas. Mas isso também Deus não está permitindo mais. E eu digo a você, hoje, escândalo no evangelho, você vê 24 horas. É mulheres indo para a igreja dizendo que é pastora e dizendo palavras de cunho sexual, dizendo como que o homem e a mulher devem se relacionar na parte íntima com a sua esposa, fazendo propostas indecentes, que eu não vou falar aqui por causa das crianças, mas eles falam no YouTube sem o menor pudor. E
E é isso que nós estamos vivendo. São pastores roubando, pastores bancando crime, pastores que se dizem pastores colocando roupa íntima feminina e sendo exposto na mídia. E isso tudo virou normal, virou uma chacota. Mas eu digo a você que também isso estava profetizado na Bíblia, que o escândalo viria de forma avassaladora. Muitos, tanto que quando os apóstolos disseram para Jesus, aqueles ali estão pregando no seu nome, e Jesus disse: se eles são por nós, quem é por nós e não é contra nós, que pregue. E Paulo disse que a palavra deve ser pregada a tempo e fora de tempo, mas não escândalo, mas o inimigo infiltrado dentro das igrejas religiosas, porque eu tenho um batismo onde foi feito diante das pessoas e diante do céu. Eu me batizei porque o batismo, ele é constituído ante aos homens e ante ao céu. O céu é espiritualmente, e aos homens é para testemunha da sua decisão diante dos homens na terra. Eu fiz esse batismo por graça e misericórdia. Deus me deu essa condição de estar batizado em um só, que é Jesus, e no Espírito Santo. E eu não sou religioso, nunca fui religioso, nunca fui de dogma, nunca preguei religiosidade, mas a fé e a obediência. Porque quando os religiosos falaram com Jesus qual era o maior e grande mandamento, em Mateus 23, ele disse: vocês não leram na lei o que diz a lei? Amarás ao Senhor teu Deus. Veja bem, o próprio Cristo dizia para os religiosos qual era o grande mandamento. Um mandamento que não poderia e que não deveria ser desobedecido, mas cumprido, guardado. Esse é o único mandamento que você jamais deve deixar de cumprir. Agora, amar a Deus e o próximo, a palavra diz, igual a ti mesmo. O próximo é qualquer um que esteja próximo de você. Mas amar o inimigo, como Cristo disse, esse é o mandamento que está escrito. Mas eu vos digo que deves amar não só aquele que vos ama, mas aquele que te aborrece, o seu inimigo. E eu digo para você que amar aquele que te aborrece e ao teu inimigo, para mim, é muito difícil. Não sou hipócrita de bancar o santo quando eu não sou. Não sou hipócrita de colocar peso nas costas das pessoas quando eu não carrego. Mas existe uma forma de você viver clamando misericórdia a Deus, pedindo perdão a Deus, quando você quer reagir contra quem faz o mal a você, quando você quer fazer justiça com as próprias mãos, porque é muito ruim. Ninguém gosta de apanhar, de tomar prejuízo, de ser humilhado, de ser vilipendiado. Mas Cristo suportou tudo isso. E ele disse: se fizeram comigo, que sou Cristo, imagina o que farão com vocês. Por isso, irmãos, eu sou sincero com Deus e falo: Deus, eu não sou Cristo. Quero te servir, quero te adorar, mas não tenho a força, não tenho a condição. Se o Senhor não me der a condição, eu vou fazer o mal, porque o mal está em mim, e a minha mente, ela pende para o mal.
Se o Espírito Santo de Deus não entrar na minha mente e colocar a vontade dele, para que ele possa me guiar, eu vou praticar o mal, sim. Por isso é que eu preciso, é por isso que Cristo disse para Pedro: orai e vigiai. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. É por isso que Pedro acertava muito, mas também errava muito. É por isso que Paulo disse: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, me vejo fazendo. E ai de mim, homem miserável que sou, que estou morto em pecado pela carne, pelo pecado que na carne tanto me rodeia. E eu não posso julgar jamais ninguém. Por isso é que eu não posso praticar justiça minha, porque a minha justiça, ela tem que partir dos preceitos de Deus. E se Deus perdoou a humanidade em Cristo Jesus, quem sou eu para não perdoar aquele que me faz o mal? Mas eu não posso perdoar alguém se Deus não estiver agindo em mim. Se o Espírito Santo de Deus não agir em mim, eu, como homem normal, não tenho essa condição. E é por isso que neste momento eu estou dizendo a você que a maravilha de Deus é essa: é o reino eterno no Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque para que a vontade de Deus seja feita, você precisa ceder para Ele, trabalhar na sua vida, entrar na sua vida, na sua mente, no seu coração. Porque a maior batalha do homem está na mente, no pensamento. E eu e você vamos sim. Agora, se você já está conformado com este mundo, porque Paulo disse: não vos conformei com este mundo, nem com o que o mundo pratica. Mas se você já está conformado, se você já quer e deseja e já determinou praticar todas as obras deste mundo, onde está escrito aqui, em João 10, o ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Dá sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o ladrão, ele rouba, ele mata e ele destrói. Mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, para que elas tenham vida, e vida com abundância. Então, meu irmão, aqui você fica sabendo quem é Deus. É o que dá a vida pelas ovelhas, Cristo Jesus. E aqui você fica sabendo quem é o inimigo. É o que rouba, o que mata, o que destrói, o que engana. Mas o Cristo, ele dá a vida. Então, meu irmão, você e eu, querendo viver e ter vida eterna, precisamos de Cristo. Eu e você precisamos de Cristo. Ele é o caminho, a luz, a verdade e a vida. Meu irmão e minha irmã, em nome de Cristo Mashiach, entregue a sua vida para Jesus, porque eu digo a você, talvez você não tenha, pode ser que tenha noção do que está por vir daqui a alguns meses, talvez anos, para essa terra.
todas as religiões no mundo, o islamismo, cristianismo, judaísmo, esqueci aqui agora, até que, como é que se diz? Espíritas, os espíritas e várias outras religiões que existem no mundo, todas elas estão esperando o retorno do Messias. Todas elas estão esperando o retorno do Messias. E todas elas dizem que as datas são as mesmas datas. Não é uma religião, não é só o cristão que está esperando o Cristo. O budista, o indiano, esqueci aquele cara lá de Maomé, várias e várias religiões, todas elas estão esperando a mesma coisa. Tanto que muita gente diz que existe vários Cristos. Só que existe vários Cristos, mas Filho de Deus é só um. Jesus Cristo, Filho de Deus, Machia. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno. Porque só existe um Israel na terra. E ele veio para Israel. E ele voltará para Israel, Jerusalém. Só existe uma Jerusalém na terra. Todos os outros Cristos são falsos. Por quê? Porque todos eles não têm uma Jerusalém. Não tem um Israel. Então, meu irmão, o único verdadeiro foi aquele que foi pendurado no madeiro e derramou seu sangue. E o chão tremeu, o véu se rasgou, e ele entregou a sua vida quando bradou: está consumado. E naquele momento, tudo que teria que acontecer, aconteceu, e o que viria a acontecer a partir daquele momento também começou a acontecer até agora, que é próximo à sua segunda vinda, que é onde ele vai vir, não como ovelha, mas como rei, que vai reger o mundo com justiça. E não é justiça do toma lá da cá, aonde compra-se juiz, jurado, aonde compra isso, compra aquilo, aquilo outro. Não. A justiça de Deus, ela é igual para todos. Não tem mais ou menos. É uma medida para todos, a mesma medida. E a justiça, ela vai ser feita na vida de todo o homem e de toda a mulher que nasceu neste planeta. E eu digo a você, na minha vida, na vida da minha família, dos meus pais, dos meus filhos, de toda a minha família, essa justiça será igual à sua, da sua casa e de toda a sua família, porque Deus não tem injustiça nele. Então, meu irmão, que você entenda, como eu prego a palavra, não sou pastor, não quero ser pastor, nunca usurpei a patente de pastor, jamais usurparia. Sou pregador do evangelho, porque diz: ide pregai o evangelho a todas as nações. Não diz: ide e se transformai em pastor. Não! Ide pregai o evangelho. O evangelho é mudança de vida, boa nova e futuro eterno com eternidade
em Cristo Jesus e com o nosso Deus Criador. Esse é o Evangelho. Passou disso, é safadeza, é engano do diabo. E eu não estou aqui para nada disso. Não quero nada disso. Rejeito, não quero tapa nas costas, não quero sorrisinho, não quero fama, não quero dinheiro, não quero glória. Eu quero adorar e ter paz, que é uma das coisas que eu busco e tenho dificuldade em ter. Quanto mais eu busco paz nessa terra, ela só me atormenta. A minha paz, ela vem do céu. Porque quando eu estou explodindo em guerra, ele vem e me dá aquilo que eu preciso. Eu não preciso beber, eu não preciso praticar sexo, eu não preciso me drogar, eu não preciso fazer nenhum tipo de coisa alguma. Despacho, simpatia, nada. Deus guardou minha mente, guardou a minha alma, e eu creio que Ele vai continuar guardando. E eu não dependo de comida, de bebida e de nada, para que eu possa continuar vivendo o que Deus tem me dado. O meu convite para você é que você receba as armas espirituais para que você possa vencer todo dado inflamado do maligno, para que no dia mau você possa vencer. E que você só vai ter isso é no Espírito Santo, recebendo quando você entrega a sua vida para Jesus. Eu tenho um compromisso em Campo Grande às 3 horas, não sei se vou conseguir chegar. Queria ter feito antes o evangelismo, mas tinha um evangelismo sendo feito ali, então eu esperei que terminasse, e agora tive um problema na luz, mas Deus abençoou, que o vizinho emprestou, e o nome de Deus está sendo glorificado. E assim será, não hoje só, mas eternamente. E se você entregar a sua vida para Deus, você vai ter esse prazer de glorificar o nome do Criador, do Eterno, e não de dar mole para o destruidor, o ladrão, o assassino, o enganador, Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Então, meu irmão, que você hoje entregue a sua vida para Jesus. 2 evangelismos nesse bairro. E se você quiser, você ainda pode ir numa igreja aí hoje, próximo, e chegar lá e falar diante do pastor e de quem estiver na igreja: eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque Deus te ama. Porque senão Deus não estava me mantendo aqui com a boca aberta, pregando o evangelho para você. E se você está ouvindo, é porque Deus te ama. Deus não tem o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. E você precisa tomar atitude, porque Deus te ama, e está escrito: Deus não quer que ninguém se perca. Quando você vê pessoas se perdendo, Deus não está feliz com isso, Deus está triste. Quem está feliz com isso é o ladrão. E se você quer dar mole para o ladrão, você vai perder. Mas se você quiser vencer o ladrão e glorificar o nome de Deus pela vida eterna, entregue a sua vida para Cristo. Hoje ainda, não espere, porque, irmão, esse fôlego de vida, nós podemos perder ele a qualquer momento. A qualquer momento, meu irmão. E se você perder o fôlego de vida, sem declarar que você entregou a sua vida para Deus, que você tem um compromisso de vida eterna, com glória no céu, que você tem o teu nome escrito no livro da vida, e se você perder essa oportunidade, porque tem um pastorzinho na internet que pensa que saiu da fralda ontem e já acha que é o Senhor do Evangelho, o bambambam, porque tem muito like, já sabe de tudo, e diz que não acredita num Deus de justiça. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. Mas Deus diz: eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Eu proponho, escolha a vida, para que você tenha vida eterna. Mas o pastorzinho diz que não crê no Deus
que coloca as coisas nos devidos lugares. Por quê? Será que nós vamos ter que viver essa bagunça que esse mundo está? Anos e anos, mais 6.000 anos, mais 6.000 anos, mais 6.000 anos. Até o ser humano se cansa de tanta nojeira. Você imagina Deus olhando para o homem que ele criou, deu vida, colocou o fôlego de vida, adorando Satanás, sendo escravo de Satanás, totalmente cego, totalmente trancado em cadeias, e não desperta. O evangelho sendo corrompido, os que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para lavar dinheiro, para ser pilantra. Você acha que realmente Deus vai chegar e falar, não, tá tudo bem? Deus vai ser conivente com uma sujeira dessa, com uma podridão dessa, com uma imundice dessa? Se ele fosse conivente, ele não seria Deus. E me vem um pastorzinho, porque tem uns likes a mais, e diz que não, Deus, ele não pode ter um relacionamento com o homem através de medo. Deus não coloca medo em ninguém. Deus te guia e fala a verdade para você. Se você falar para o teu filho, olha só, aquilo ali é água, joga dentro do fogo. Se for gasolina, ele vai se queimar todo. E você tendo seu filho, você não vai avisar para ele que aquilo é gasolina? E que se ele jogar no fogo ele vai se queimar? Porque a criança não sabe o que está fazendo. E o homem também não sabe o que está fazendo. A não ser se estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas é o que você vê em YouTube da vida. Porque essa rede social, muitos pensam que ela veio para alguma coisa boa. Para mim, ela veio para cumprir mais rápido a Bíblia e para destruir mais rápido o homem. Mas assim, acontecendo, Jesus também vai voltar mais rápido. Então, para mim, ela só serve para isso. Porque se você não souber ouvir e ver as coisas que estão na internet, você mergulha de cabeça no inferno e pensa que está mergulhando no céu. Porque é muita sujeira. É muita sujeira. Mas graças a Deus, que o Eterno tem tudo em controle na mão dele. E da mão de Deus, nem eu, nem ninguém pode escapar. Agora, muitos enganam numa pregação mentirosa, pregação que alisa, pregação salão de beleza. Você leva gelzinho, passa um cremezinho, faz o teu cabelinho e você sai transformado de lá. Mas, depois que você dorme e acorda, acabou tudo. Quando você acorda, que você vê a realidade, não é aquilo que você conseguiu no salão, na noite passada, na tarde passada. Volta à realidade. E a realidade é quando você coloca ela diante de você mesmo, como se fosse um espelho, e você vê que a coisa não é como é pintado por essa internet, por esse mundo caído. Mas muitos preferem viver na ilusão, pois a ilusão tem um preço. E esse preço é um preço muito caro. Eu não quero pagar esse preço. Eu clamo a Deus que eu não pague esse preço. Eu creio que não vou pagar esse preço e que Deus me guarde de pagar esse preço. Porque eu sei que eu sou pecador. Porque eu sei que se eu bancar o bam, achar que sou alguma coisa, eu vou pagar esse preço, porque eu vou estar tirando o Espírito Santo, tirando Deus de reger a minha vida. Ai daquele que extinguir o Espírito Santo da sua vida. Aquele que diz que não peca é mentiroso, faz Deus mentiroso. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos têm que se arrepender, entregar a sua vida para Cristo, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Se o teu nome, se o meu nome
não for escrito no livro da vida, nós estaremos entregues à morte eterna. E se o teu nome, se o meu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode tirar. Receba o teu nome, receba o livro da vida, que é Cristo, que através de Deus, o teu nome, através de Cristo, está e será escrito, se você quiser e se você crer, no livro da vida. E o resto, meu irmão, esquece o resto, porque tudo é engano, tudo é engano. O resto você apaga, passa uma borracha, e aí sim, aí você tem um compromisso com a vida eterna. Você vai passar a ter um compromisso com o futuro, e não com esse tempo aqui, esse tempo onde tudo vai ser destruído. E se Jesus não voltar por esses tempos, eu vou ser recolhido, mas vou ter uma vida eterna, porque todas as religiões crêem em vida após morte. Todas as religiões do mundo crêem em vida após morte. Todas. Não existe uma que diz para você que não existe vida após morte. Mas o Cristo e o Deus Criador é um só. O caminho e a verdade e a vida é um só. E é por isso que eu digo que ele veio matar, roubar e destruir. Porque tem vários enganos, vários caminhos. Mas existe o caminho que é a vida. E é Cristo. E se você escolher o caminho errado, você vai se perder. No final da caminhada, você vai chegar em lugar que você pensou que estava chegando num lugar de vida, e você vai chegar num lugar de morte. Meu irmão, estou cansado, não tenho mais voz, não tenho mais garganta. Deus te abençoe e que você faça a escolha certa, escolha o melhor, que é o teu nome escrito no livro da vida, onde ninguém pode arrancar, nem o inferno inteiro pode apagar o teu nome, se Deus escrever o teu nome no livro da vida. E que você escolha isso, e que você saiba que toda a riqueza desse mundo, que tudo que tem nesse mundo vai passar, tudo vai passar, mas o teu nome no livro da vida é eterno, e com Cristo e com o eterno, o Deus Criador, você estará vivendo uma vida de glória, júbilo na eternidade. Está escrito, Paulo disse, que nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada, com a vida que nós vamos ter, porque se essa vida que você acha boa, imagina a vida como será no futuro com Cristo. Então, meu irmão, faça a boa escolha. Escolha a melhor parte. Faça como Marta e Maria. Que Marta ficou preocupada, mas Maria escolheu a melhor parte. Ou vice-versa, não me lembro. Escolha a melhor parte. E você vai ser vitorioso e vitoriosa. Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Deus te guarde e te abençoe. E que o teu nome seja escrito no livro da vida. Vá para Cristo agora. Vá para Deus agora. Entregue a sua vida a Ele. Faça uma confissão e diz: eu sou pecador, mas eu não quero mais pecar. Eu quero a vida eterna com glória no céu. Que se dane toda a imundície do inferno. Não quero mais isso na minha vida. Fala com Deus, porque Deus ouve o clamor de qualquer um. Você pode ser quem quer que seja. Se você clamar, Deus não vai negar em ouvir o seu clamor. Tenha certeza disso. Mas só você pode fazer isso com Deus. Não é o pastor, não é o fulano, ciclano, seja lá quem você pensa, que vai chegar e vai arrepender por você, que vai clamar por você. É você. Deus te abençoe. Que Cristo possa fazer na sua vida
a obra de salvação. Até o próximo, para a glória de Deus, em nome de Cristo Mashiach. Para terminar, está escrito em João 10:10. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Esse é aquele que foi humilhado, o bom pastor. Esse é aquele que foi pendurado numa cruz. Esse é aquele que derramou o seu sangue, tendo os pés e as mãos furadas, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, depois de ter sido açoitado por chicote. Esse ofereceu esse sacrifício por você, meu irmão, por mim. Então, eu digo a você, pense nisso. Pense no sacrifício que Jesus fez para que você tivesse vida. Receba o sacrifício de Jesus. Deus te abençoe. Amém.